Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Otacílio Loreto, passando para mais uma aula de matemática. Hoje, dando sequência na aula 36, nossa aula anterior, sobre as propriedades operatórias dos logaritmos, nós vamos estar fazendo uns exemplos, algumas atividades resolvidas para reforçar um pouco o que foi falado. Ok? Bora lá. Bora lá. Olha aí um exemplo, uma questão já pronta, copiada e colada, né? Sabendo que o logaritmo de 2 na base 10 é 0,30 ou 0,3, né? E o logaritmo de 3 na base 10 é 0,48, calcule o valor dos logaritmos a seguir e complete corretamente a tabela. Aqui eu excluí a tabela para não ficar ocupando muito espaço. Considere, quando necessário, a aproximação de duas casas decimais, ou seja, aqui tem duas casas. Se você tiver um número com mais de duas casas ou com menos, você a completa ou diminui para duas casas. Logaritmo de 6 na base 10. Vamos ver a letra A primeiro. Já vai dando direto aqui, tá? 6 não dá, não tem o 6 lá, tem o 2 e 3, mas você concorda que se eu fatorar 6 vai dar 2,3? 2 e 3, desculpa, 2 vezes 3... 6. Se eu tenho logaritmo de 2 e logaritmo de 3, aplicando a regra lá do nosso produto, da multiplicação, logaritmo de 6 na base 10 vai ser logaritmo do primeiro mais o logaritmo do segundo termo. Também na base 10. Logaritmo de 2, 0,3 e logaritmo de 3, 0,48. Somando tudo, logaritmo de 6 na base 10, 0,78. Bora para a letra B. Logaritmo de 0,5 na base 10. Por que primeiro veio cá e transformou em uma fração? Se você está trabalhando com um número decimal, você não pode usar uma calculadora, você não tem a tábua de logaritmo, você tem que usar as propriedades. E as propriedades, elas são com números inteiros, né? E no caso aqui, nós não temos como trabalhar com esse 0,5, mas você concorda que 0,5 é 1 sobre 2? Que é o mesmo que 1 dividido por 2, já tem uma fração, é uma divisão, é um quociente, você aplica a regra do quociente. Logaritmo do de cima menos logaritmo do de baixo. Então, logaritmo de 0,5 vai ser logaritmo de 1 menos logaritmo de 2. Está tudo na base 10, beleza. Então, vai ficar o quê? Olha a regrinha lá atrás. Quando que um número dá 1? Logaritmo de um número só vai dar 1 como resultado aqui dentro, logaritmando só pode ser 1 quando o resultado for 0, porque todo número elevado a 0 dá 1, então 10 elevado a 0 daria 1. Então quer dizer que o resultado de logaritmo de 1 na base 10 é 0, é lá da propriedade, lá da definição. Também tem que lembrar, porque isso ajuda muito, em vez de ficar quebrando cabeça, você já lembra de que lá que no caso, se é 1 aqui, então dá 0. E logaritmo de 2 a gente sabe que é 0,30. Então 0 menos 0,30 fica menos 0,30. Já acabou. Bora para a letra C. Logaritmo de 5 na base 10. Ficou ao contrário, né? Mas bora lá. O que eu posso fazer? 5. Logaritmo de 5. Lá em cima não tem 5. Né? Mas eu posso transformar 10 em 2. Desculpa, esse 10, dividir por 2, transformar ele em dois números, né? Fazer ele virar 5. Por quê? 10 dividido por 2 dá 5. Ah, mas como que eu vou saber que eu vou usar o 10 e o 2? Primeiro você sabe que tem o 2. Qual o número que eu vou usar com o 2 que eu consigo algo que tenha 5? Então, 5 vezes 2, 10. Então, 10 é o mesmo que 5 é o mesmo que 10 dividido por 2. Substituindo, então, nós vamos fazer a regra do quociente. Logaritmo do de cima menos logaritmo do de baixo. Logaritmo de 10 na base 10 menos logaritmo de 2 na base 10. Olha a regra de novo aí. Logaritmo de um logaritmando com o mesmo valor da base, ou seja, aqui ficaria A e A, lembra lá da regrinha? Dá 1, né? Porque todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, ficaria 1 menos o logaritmo de 2 na base 10, que nós sabemos que dá 0,30. Então, 1 menos 0,30
dá 0,70 ou 7 décimos. Bora para a nossa letra D. Logaritmo de 16. Aqui vai entrar a regra do produto. Eu vou fatorar o 16, é igual a 2 elevado a 4. Esse 4 passa multiplicando. Logaritmo de 16, então, vai ficar 4 vezes logaritmo de 2 na base 10. Mas nós sabemos o valor do logaritmo de 2 na base 10. Substituiu, multiplicou por 4. 1,20. Conta fácil, né? Lembrou as regrinhas, aplicou as propriedades, as contas são multiplicar, às vezes somar, às vezes subtrair. Ok? Bora para o próximo. Olha essa aí. Eu tenho uma expressão chamada E, que é igual ao logaritmo de 3 na base 2, vezes o logaritmo de 64 na base 5, vezes o logaritmo de 5 na base 3. E perguntou o valor do E. Professor, cada um está com uma base diferente. 2 e 3, 5 e 64, 3 e 5. O que eu faço? Transforma, primeira coisa, transforma numa mesma base. Lembra lá da regra da potência? A gente sempre tinha que trabalhar com a mesma base? No logaritmo também, para facilitar, mesma base. Então, bora lá para a mesma base. Vamos escolher aqui no exemplo logaritmo de 3 na base 2. Então, nós vamos transformar todos para a base 2. Vou deixar como uma atividade para vocês testarem aí. Nós vamos transformar na base 2, mas aí vocês conferem. Transforma na base 5, tudo na base 5 e calcula. Transforma tudo na base 3 e calcula. Compara e vê se vai dar o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado. Bora lá então. Está pronto aqui. Logaritmo de 3 na base 2, logaritmo de 64 na base 5, logaritmo de 5 na base 3. Transformando tudo na base 2, eu não vou mexer no logaritmo de 3 na base 2, porque já é 2. 64 vai ficar logaritmo de cima dividido pelo logaritmo do de base. Em qual base? Do de baixo. Em qual base? Base 2. Logaritmo de 5 dividido pelo logaritmo de 3. Em qual base? Base 2. Ficou tudo na base 2. Concorda que aqui embaixo tem 1? Quando não tem nada, a gente fala que tem 1. Aí ficaria o MMC. Qual que é o MMC? É a maneira mais fácil de fazer um MMC. Multiplica tudo embaixo. Então ficaria 1 vezes log de 5 na base 2 vezes log de 3 na base 2. Vou resolver? Não. Você só vai colocar multiplicando lá. Ficou lá 1 vezes log de 5 vezes log de 3. Primeiro porque os resultados não nos interessam nesse momento. Em cima, continua tudo igual, né? Log de 3 vezes log de 64 vezes log de 5. Tudo na mesma base. Agora, vocês concordam comigo que se está multiplicando em cima e dividindo embaixo, eu posso cortar, cancelar, porque um anula o outro? Se eu multiplico por 2, divido por 2, não altera o resultado, não é isso? Então, logaritmo de 3 eu posso cortar com logaritmo de 3 e logaritmo de 5 com logaritmo de 5. Sobrou quem? Logaritmo de 64 na base 2. Esse a gente já fez lá atrás, fatorou 64, vai dar 2 elevado a 6. Por quê? Quando eu pegar aqui e transformar, vai ficar 2 elevado a x igual a 64. Você fatora 64, fica 2 elevado a x igual a 2 elevado a 6. A base corta, sobra que x é igual a 6. Acabou aí a questão também. Repare que primeiro transformamos na mesma base, simplificamos a fração, o que sobrou utilizou a regra lá do início da definição, transforma na potência, fatora e acha o valor, aí no caso do logaritmo. Esse seria o valor dessa expressão toda aqui. Ah, se eu calcular separado e depois multiplicar, vai dar trabalho, vai dar o mesmo resultado. Faz o teste aí transformando tudo para a base 5, que aí você vai transformar o logaritmo de 3 para a base 5 e o logaritmo de 5 também para a base 5. Vai ficar esse. Depois transforma aí o logaritmo, todos eles para base 3. Faz o cálculo aí para você ver. Tem que dar, no caso, o mesmo resultado. Bora lá então para a nossa última questão. Essa questão aqui é típica questão de cair no Enem da vida, hein? Olha só, questão grande, gráfico, muita informação, muita leitura. Bora lá. Uma empresa de transporte de carga estima
em 20% ao ano a taxa de depreciação de cada caminhão de sua frota. Ou seja, a cada ano o valor de seus veículos se reduz em 20%. Assim, o valor V em reais de um caminhão adquirido por 100 mil reais, T anos após a sua compra, é dado pela função ou pela equação V igual a 100 mil vezes 0,8 elevado a T. Analisando aqui, dá para perceber que é uma função exponencial. A base, se é 0,8, está entre 0 e 1, então ela é decrescente. O próprio enunciado já falou que se é depreciação, né, quer dizer que vai cair o valor em 20% ao ano. É uma função decrescente, nós temos um gráfico representando os 3 primeiros anos, porém esse gráfico apenas ilustra, né, que de 100 mil, na medida que o tempo foi passando, o valor foi diminuindo, e em 3 anos ele chegou a custar, deixa eu ver, 50 mil reais. Agora, o que a questão pede é, pela política da empresa, cada caminhão, quando atinge 25% do seu valor, deve ser trocado. Então ele deve ser vendido, pois o custo de manutenção passa a ficar muito alto. Essas seriam as condições. Agora, para resolver, nos deu como valor para ser utilizado o logaritmo de 2 na base 10 igual a 0,30 ou 0,3. Esse probleminha, ele nos pede para descobrir em quanto tempo o caminhão vai chegar a 25% do seu valor. 25% é 25 sobre 100, que é equivalente a 1/4, né? Vamos lá. Olha aqui. 100 dividindo o nosso 25, né? 25 dividido por 100, vai dar 0,25, que seria 25%. Vezes os 100 mil, seria o resultado aqui de quanto que ele vai valer. Óbvio que é 1/4 do valor, 1/4 de 100 mil seria 25 mil. Mas não é o nosso intuito calcular isso aqui, deixa quieto. É igual à fórmula que está lá, que é 100 mil vezes 0,8 elevado a t. Por que a gente não vai calcular? Olha só, o 100 mil está multiplicando, ele passa dividindo. E automaticamente ele cancela aqui e some tudo. Vai ficar o quê? O 0,25, que equivale a 1/4. E esse 0,8 é equivalente a 8 décimos. A gente escreve ele em fração também, 8 décimos elevado a t. Por que fração? Para a gente aplicar as regras que nós temos. Nesse caso aqui, nós vamos fazer aquele esqueminha lá do método da balança. Fazer a mesma coisa dos dois lados não vai alterar o resultado. Então nós vamos aplicar logaritmo dos dois lados. É o mesmo que quando a gente usa lá e faz multiplica dos dois lados, divide dos dois lados, soma dos dois lados. Nós vamos aplicar o logaritmo dos dois lados. Continua balanceado. Então vai ficar logaritmo de 1/4 é igual ao logaritmo de 8 décimos ou de 8 sobre 10 elevado a t. Aplicando agora as regras do logaritmo, conseguimos aí calcular. Se é uma divisão, um quociente, nós aplicamos a regra do quociente. Logaritmo de 1 menos logaritmo de 4. Aqui nós vamos aplicar duas vezes. Vamos primeiro a potência, o t está aqui em cima, ele passa multiplicando, então vai ficar t vezes o logaritmo de 8 décimos. Já fazendo direto, 8 vai sendo um logaritmo, então logaritmo de 8 menos logaritmo de 10. Substituindo agora os valores e fatorando o que dá de fatorar, a gente resolve da seguinte maneira. Logaritmo de 1 sempre dá zero, é uma regrinha lá das primeiras lá, porque todo número elevado a zero dá 1. Então esse logaritmo de 1 já soma e vira zero. Menos o logaritmo de 4, mais 4 você não concorda que é 2 ao quadrado ou 2 elevado a 2? Então vai ficar logaritmo de 2 elevado a 2. Esse 2 aplica de novo a regra da potência, passa para cá multiplicando. Se é menos logaritmo, vai ficar menos 2 logaritmo de 2. O 2 que estava aqui passou multiplicando. Mesma coisa do outro lado. Fatora o 8. 8 é 2 elevado ao cubo, ou 2 elevado a 3. Né? O 3 passa multiplicando, vai ficar 3 vezes logaritmo de 2. E aqui ficou logaritmo de 10 na base 10. Quando a base e o logaritmando são iguais, A igual a A, dá 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, isso aqui dá 1.
Logaritmo de 2, a gente já sabe o valor, vai estar multiplicado por 3, então substituindo agora o valor que é 2, cadê? 0,3, né? Então vai ficar menos 2 vezes 0,3, que dá menos 0,6, é igual a t, que multiplica 3 vezes 0,3, que dá 0,9, menos 1, que vai ficar menos 0,1, ou menos 1/10, né? Multiplicando o t. Esse menos 0,1 passa para o outro lado dividindo, ele está multiplicando, passa dividindo. Então 0,6 dividido por 0,1 dá 6, e menos com menos dá mais. Na dúvida de fazer a divisão com número, tem o mesmo número de casas, a mesma quantidade de casas depois da vírgula, pode cortar a vírgula e esse zero aqui vai ficar 6 dividido por 1, que dá 6 também. Ou seja, a resposta é letra C. Depois de 6 anos, o valor do caminhão, se ele continuar caindo nessa mesma proporção, vai sair equivalente a 25% do valor de quando ele foi comprado. Essa seria a resposta desse problema. Bom, pessoal, então era isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Eu, professor Alessandro, professora Pâmela, qualquer coisa pode procurar a gente. Então, um grande abraço a todos e até a próxima aula.